Souza, protocolo dessa reunião, e agradeço a presença de todos. Um instante da sua atenção, por gentileza. Quero informar que essa reunião está sendo gravada e imagens serão veiculadas em nossas mídias sociais, site, YouTube, Instagram e Facebook. Por questão protocolar e pela organização desse evento, por gentileza, a partir de agora, mantenha os microfones desligados. Você que está na sala Zoom, identifique com o seu nome. Se você é visitante e autoridade, registre a sua presença no chat, informando nome, e-mail, celular e de quem é convidado. Se você é rotariano visitante, registre a sua presença no chat da mesma forma, informando o seu nome, cargo, e-mail e celular. Devido ao planejamento do protocolo, do tempo da reunião, não abra seu microfone. Utilize somente o chat para fazer perguntas ao palestrante ou para a presidente. Após o encerramento oficial da reunião, a sala ficará aberta para confraternização durante 5 minutos e após esse tempo ela será encerrada. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião e devolvemos a palavra à presidente Carla Blanco Pousada. Companheiros, autoridades, visitantes e convidados, agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com satisfação, inicio essa reunião reverenciando a bandeira nacional. Obrigada a todos pela saudação à bandeira do Brasil. Iniciamos hoje a nossa reunião com um momento muito especial, um momento de mais alegria para todos os companheiros do clube, que é a posse de uma nova associada hoje. Hoje teremos a posse da querida nova companheira Andréa Gardano Bucharles Giroldo. E, além de ser minha afilhada, é também uma querida amiga, companheira de trabalho, colega, não é, Andréa? E eu tive a alegria de conhecê-la quando nós estávamos num momento de conhecimento fora do Brasil, não é? Nós fomos palestrar em um congresso internacional, né, no Labor 2030. Ela tinha um painel, eu tinha outro. E ali começamos a nos conhecer, depois, coincidentemente, fomos juntas, não é, para Paris, para um evento de 100 anos da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, na Sorbonne, e aí participamos juntas das reuniões, enfim, e fomos estreitando laços aí, né? Ouvindo palestra em francês, em inglês, em português, às vezes a gente entendia, às vezes não, mas o importante é que estávamos juntas. Aí tive a honra de conhecer também o Alexandre, né, o esposo dela, que inclusive tive a grata surpresa de saber que ele foi intercambista pelo Rotary Liberdade, que é nosso afiliado também, então seguramente esse casal já tinha o espírito rotário aí, né, muito forte dentro deles. Então, agora será somente uma formalidade para algo que já existia aí dentro de vocês, que é o espírito rotário, o espírito de servir, não é? Então, vou apresentar para vocês minha querida amiga Andréa, que tem um currículo muito bonito e invejável. Andréa Gardano Bucharles Giroldo. Ela nasceu em São Paulo, em 1972, se mudou para Londrina, estado do Paraná, em 1975. Foi atleta de natação, sagrando-se campeã brasileira no esporte aos 15 anos. Praticou natação competitiva até os 21 anos, tendo participado do World Student Games em Sheffield, na Inglaterra, em 1991. Graduou-se em Direito pela Universidade Estadual de Londrina em 1994 e retornou a São Paulo em 95, onde iniciou sua carreira na advocacia, com passagens por grandes escritórios como Demarest e Matos Filho,
Sua atuação é voltada à prática empresarial, foco na advocacia trabalhista, preventiva e consultoria, desenvolvida no escritório Salucci Marangoni Advogados, onde é a sócia responsável pela área trabalhista há 6 anos. Obteve o título de especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2008 e é mestre em Direito dos Negócios pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, obtendo nota 10 da banca de avaliação e iniciação à premiação da instituição, cujo concurso ocorrerá em 2022. É casada com Alexandre Costa Giroldo e é mãe da Olivia, linda. Divide seu tempo entre as atividades profissionais e familiares. E agora o Rotary, né? Eu estou incrementando seu currículo. Atualmente, tem destinado maior tempo ao desenvolvimento de atividades acadêmicas junto à Fundação Getúlio Vargas e outras instituições. Andréia, seja muito bem-vinda ao Rotary Clube de São Paulo. Tenho certeza que você vai se encaixar e vai ter o mesmo sentimento de pertencimento que eu tive quando eu entrei nessa instituição. Então, é com muito prazer e alegria que eu peço agora que você leia o seu termo de posse. Peço desculpas, porque eu moro em Moema e de vez em quando passa o avião aqui e faz um pouco de barulho. Então, se acontecer isso, já estão informados. Aqui embaixo tem uma obra, então a gente está junto nessa. Vamos lá. Eu, Andréia Gardano Bucharles Giroldo, comprometo-me a conhecer, respeitar e cumprir o Estatuto Social e Regimento Interno do Clube, os quais me conduzirão em minha vida rotária, a estimular e fomentar o ideal de servir com base em todo empreendimento digno, a desenvolver o companheirismo, priorizando oportunidades de servir, a reconhecer o mérito de toda ocupação útil, não fazendo distinção entre as profissões reconhecidas, a promover a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na vida pública e privada, a trabalhar pela aproximação dos profissionais de todo mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações. São Paulo, 1º de setembro de 2021. Por favor, assine o termo de posse e eu vou outorgar os meus poderes de empossamento ao seu querido marido, que foi nosso intercambista nos Estados Unidos. Depois eu vou mostrar para vocês, muito obrigada, mostrar para vocês algumas fotos dele no intercâmbio, cheio de pins, enfim, ele foi intercambista exemplar. Então, eu outorgo para ele, para quem mais, né? Poderia outorgar o meu poder de empossá-la e colocar o PIN de rotariana do Rotary Clube de São Paulo. Minha oportunidade de furar o olho dela. Mas furar, é valor, né, Alexandre? Furar sem ser incriminado. Mas tem testemunha. Pronto. Muito bem. Uma salva de palmas à nossa nova rotariana. Usarei com orgulho. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada. Agora você tem 5 minutinhos de palavra para falar um pouquinho para a gente de você. Estou mais nervosa do que a audiência de instrução de justa causa. Bem. Vamos lá. Acho que o Rotary passou pela minha vida em 3 momentos diferentes. Quando eu era criança, lá em Londrina, acompanhava muito a minha mãe, e minha mãe sempre participou de muitas ações solidárias, né, junto à Igreja Católica, e ela tinha algumas amigas que participavam das Damas do Rotary. Naquela época eu não sabia muito como funcionava o Rotary, mas eu sabia que existiam as Damas do Rotary e que elas se organizavam e faziam eventos para angariar fundos, para reverter esses fundos para obras sociais da cidade. Eu achava tudo aquilo muito bonito, eu achava muito elegante participar do Rotary,
mas eu sabia que era só um clube de homens, mulheres não participavam e só tinham as damas, né? As mulheres eram destinadas ao papel das damas, a fazer a contribuição delas pela instituição das damas, né? Pela Associação das Damas. Isso quando eu era criança, então foi na infância. Já na juventude, o Rotary entra novamente na minha vida através do meu marido, né? Na época estávamos namorando, e aí quando eu conheci o Alexandre, ele me contou da experiência que ele teve do intercâmbio. Ele havia ido para os Estados Unidos, onde passou um ano, e como aquela experiência de intercambista do Rotary mudou a vida dele, né? Ressignificou a vida dele e das pessoas da família, né, que o recebeu nos Estados Unidos, e da família dele aqui no Brasil também, né, óbvio, da família dele aqui, que recebeu também alunos estrangeiros, e como isso tudo tinha sido muito importante. E naquela época eu pensei, puxa, quem sabe no futuro a gente consiga também mandar um filho para o exterior e receber alguém do exterior na nossa casa. Então, essa foi a segunda passagem do Rotary na minha vida. Já, então, na juventude, entrando aí na fase adulta. E agora, já na maturidade, a terceira vez que o Rotary entra na minha vida foi através da Carla, das conversas que eu tive com ela, da experiência que ela me passou, antes até mesmo de assumir a presidência do clube, do papel que vinha desempenhando aí junto ao Rotary São Paulo. Foi quando eu descobri que as mulheres também poderiam entrar no Rotary. Eu estava um tanto quanto afastada da história do Rotary. Falei, puxa, que bacana. É um momento, então, que eu consigo também participar. E esse ano em especial, que a gente teve aqui em casa uma experiência de quase morte, né? Meu marido ficou hospitalizado durante 28 dias por conta da Covid, ficou em estado grave no hospital. Eu senti aí, recebi o chamado, que nem ele fala, de reverter aí para a sociedade, de prestar um serviço, de servir mesmo, né? De tentar devolver para a sociedade tudo aquilo que eu recebi. Eu estudei em escola pública, a gente precisa devolver para a sociedade aquilo que a gente recebeu já. Então, acho que é um momento em que eu posso agora já, numa fase profissional um pouco mais adiantada, vamos chamar assim, não quero me considerar velha, eu acho que eu tenho muito ainda para entregar também no âmbito profissional, mas já estou numa fase profissional aí que eu estou delegando aos mais jovens já boa parte do trabalho, eu posso, então, começar a me dedicar mais a servir a comunidade, a pensar em projetos sociais. E aí veio ao encontro o Rotary Clube de São Paulo, a Carla, tudo casou, tudo conciliou, e eu estou aqui hoje junto com vocês, assumindo essa nova função na vida e espero poder contribuir bastante para o crescimento de todo mundo. Obrigada pela acolhida, já estou sendo acolhida no grupo do WhatsApp, contem comigo, depois vou circular também meus contatos, eu fico sempre à disposição de todos. Tirar uma foto. Eu estou aqui tirando uma foto desse momento para registrar. Parabéns, minha querida. Obrigada. Seja muito bem-vinda e uma salva de palmas novamente aí para a sua vida em Rotary que se inicia nesse momento. Eu vou, como eu falei, vou passar rapidamente as fotos do Alexandre para vocês verem que eles já eram rotarianos e não sabia. Ó, vou passar aqui algumas fotos dele. Olha que incrível a quantidade de pins. Fala, Alexandre. Essa foi o dia que eu cheguei de volta. E a minha cachorrinha, na época, demorou um pouquinho para conhecer, mas ela conheceu. Aí. Reconhecer, né? Reconheceu. Peraí, vou passar a próxima foto, peraí. Aqui dando algum curso, né, para as crianças. A professora que está ali no fundo me chamou, combinou lá, ela queria que eu fosse falar do Brasil, né? Isso nós estamos falando em 88, 89, né? Então não havia, o Brasil ainda era novidade para eles, né? Então eu fui fazer uma palestra, eu levei várias fotos, slides, aí no final me deram a bandeira
dos Estados Unidos. Muito legal. Eu ainda tenho essa bandeira ainda guardada. É incrível. Um dia você virá aqui falar sobre intercâmbio de jovens. É uma experiência incrível para os jovens. Vamos para a próxima foto, peraí. Peraí, esta. Aqui foi... uma história... Esse aqui é do lado direito aí, é o irmão de uma das famílias que eu fiquei, né? E a pergunta, sempre que a gente saía juntos, eles perguntavam para a gente quem que era o brasileiro, né? Exato, foi o que eu falei para André. Ele tem mais cara de americano que os próprios americanos. Com esse óculos, então, tá perfeito. Estava disfarçado. E a última foto, acho que foi da volta, né? O dia que eu voltei também. Cadê a foto? Aqui. E esse foi o dia que eu voltei aí, carregado de malas velhas, e mala de militar, na época, que o pai da minha família deu para mim. Mas com uma baita experiência na bagagem, não é? Com certeza, com certeza. Muita saudade de voltar também. Naquela época não tinha WhatsApp, né? É verdade, muito bom. Mas o interessante é que ele mantém contato ainda até hoje com a irmã que veio para o Brasil, não é isso? Até hoje eles têm contato ainda. A Facebook uniu pessoas também, né? Foi o Orkut, né? Orkut uniu pessoas também, se reencontraram, foi bacana, mantém contato até hoje. O intercâmbio deixa esse laço, né, de união entre os países, é muito lindo. Eu estudei intercâmbio para fazer a escolinha Rotária, quando o Cláudio Moisés me convocou e, nossa, eu fiquei muito, muito satisfeita com o que eu li. Porque a função do intercâmbio do Rotary não é fazer com que a criança aprenda um idioma, mas sim que ele abra a sua cabeça para o mundo, né? É formar liderança juvenis mesmo. O idioma é uma consequência. Então, é muito legal. E pela quantidade de pins do Alexandre aqui, ele realmente se dedicou ao intercâmbio. Eu era bem ativo lá nas reuniões do Rotary. Não é? Muito bom. Parabéns, viu? Parabéns, André. Parabéns, Alexandre. E sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que vocês vão contribuir muito para o nosso clube e para a nossa comunidade e, consequentemente, para a humanidade. Obrigada por aceitar essa missão. E dando continuidade à nossa reunião, a gente vai passar agora para a pílula profissional. Hoje nós temos o nosso querido Márcio Arroio, que vai apresentar rapidamente a sua empresa e ao que ele se dedica em 3 minutos. Márcio, a palavra é sua. Presidente Carla, meus prezados companheiros, é uma satisfação estar aqui presente para falar um pouquinho da minha profissão. Eu iniciei como engenheiro de manutenção e montagem na Concreto Redimix e, ao mesmo tempo, fui engenheiro de segurança também da Pedreira Anhanguera, do mesmo grupo empresarial do nosso estimado e saudoso companheiro Tomás Melo Cruz. Depois, meu pai me convidou para ser sócio dele na rede da Sinótica, e lá eu aprendi administração, fiz o curso de pós-graduação em marketing e também de ótica. Desenvolvi bastante a ótica oftálmica como engenheiro, desenvolvi uma fórmula para cálculo de lentes de cilindro cruzado, apresentei esse estudo no 9º Congresso Latino-Americano em San José da Costa Rica. Depois do 10º Congresso, eu fui o coordenador e presidente que se realizou aqui em São Paulo. E em comércio exterior também eu trabalhava na Sinótica e me apaixonei por esse título. E o meu pai, já com as mudanças do ramo, que ele labutou durante 62 anos, ele falou, chegou a hora de vender a firma e falou para mim, agora abra sua firma, vou te acompanhar, mas sem ser sócio. A empresa é só sua. E eu abri a Arvamex. Eu peço que ponha o primeiro slide da Arvamex, por favor. E a Arvamex é uma empresa de comércio internacional que tem como a viabilização do comércio exterior das outras empresas, das empresas clientes. Então, a Arvamex, segundo slide, por favor, é uma empresa de negócios internacionais, o que significa que busca
produtos para importar e exportar dos clientes que assim o desejam. E a Arvamex faz a pesquisa, o contato, a negociação, assessoria logística e burocrática, bem como o gerenciamento operacional até a chegada do produto ao seu destino. E, portanto, a Arvamex atua como um escritório terceirizado de comércio exterior, facilitando a operação internacional para os clientes que se preocupam apenas com os seus respectivos core business de suas empresas. Internacionalmente, esse tipo de empresa chama-se empresa trader. Por isso, se alguém tem o assunto de comércio internacional, fale conosco sem compromisso, traga suas ideias e ganhe tempo e dinheiro entrando com a Arvamex no internacional mundo dos negócios. É isso, presidente. Muito obrigado. Maravilhoso, Márcio Arroio, meu vice-presidente. Obrigado. E um grande, como eu falo, um grande arregaçador de mangas do Rotary Clube de São Paulo. Né, Obrigado Márcio? pela oportunidade, presidente. Tarefa dada, missão dada é missão cumprida. Muito bom. O Márcio está organizando o nosso RILA, né? E já me entregou o programa completamente pronto, com todos os profissionais, enfim, já está tudo acertado. Está organizando também o nosso subsídio global, 2 subsídios globais, está indo super bem, é fantástico, com certeza um fantástico rotariano e um fantástico profissional. Obrigada, Márcio. Rotary Clube de São Paulo só tem a agradecer, tendo você nos nossos quadros. Muito obrigada. Satisfação, muito obrigado. Bom, agora é o nosso momento especial da reunião, nosso palestrante do dia, e eu devolvo a palavra para o nosso querido protocolo, Roberto de Souza, para que leia o currículo do senhor André Jaferian Neto. Obrigado, presidente Carla. É com prazer que anunciamos o mini-currículo do nosso convidado, André Jaferian Neto, formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, tendo cursado Economia na FEA USP. Foi diretor de instituições financeiras pertencentes ao Grupo Zogby, incluindo o Banco de Crédito de São Paulo. Juntou-se ao Banco Sofisa como diretor financeiro, tendo assumido a vice-presidência e a presidência do banco. Atualmente é vice-presidente do Conselho de Administração do Banco Sofisa. Ocupou a presidência da ABBC, Associação Brasileira de Bancos Comerciais, e desde 2004 é membro do Conselho de Administração da entidade. André Jaferian Neto é vice-presidente do Conselho de Administração e diretor da CRT4 Câmara de Registros AS, e é sócio e membro do Conselho de Administração da Superbac Biotecnologia SA. Voltamos com a presidente Carla Blanco Pousada. Obrigada, Roberto, nosso querido futuro presidente. Obrigada por trazer aí o currículo do palestrante. O André Jaferian Neto foi convidado do nosso querido Roberto Monasterski, né, que o trouxe aqui para a palestra hoje, e ele falará Eu acho que está com liderança. Tem algum microfone aberto? É o microfone aberto, Carla. Tem algum microfone aberto que está trazendo aí algum... Uma televisão ligada. Obrigada. Então, o nosso querido André Jaferian Neto, palestrante do dia, foi convidado pelo Roberto Monasterski, que ao final da palestra darei a palavra aí para uns 3 minutinhos para falar um pouquinho aí da relação de vocês e do tema. Então, com o tema Liderança do Novo Normal, temos hoje o companheiro André Jaferian Neto, e tem a palavra neste momento. André. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho aí do que a gente está vivendo e como é que a gente consegue conviver com isso liderando. Eu vou compartilhar aqui se puder liberar para eu compartilhar uma apresentação. Está desabilitado, eu não sei como é que está. Só um minutinho. Só um minuto. Veja agora se entrou.
Entrou, só um minutinho, vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Entrou. Bem, então eu vou falar aqui sobre o que é um verdadeiro líder e principalmente nesses momentos que a gente está vivendo agora. Então, acho que tem uma coisa importante, que é liderar é uma coisa muito diferente de chefe. Você pode ser um líder ou um chefe. Um líder, ele comanda por respeito, e um chefe comanda por medo. Essa é uma grande diferença, e a gente vê isso muito nas empresas, que o chefe intimida as pessoas, e o líder inspira, as pessoas seguem ele com vontade, com respeito. Acho que essa é uma grande diferença que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de liderança. A gente não quer ser um chefe, a gente quer ser um líder. Outra coisa importante é, se a gente quer se desenvolver na carreira e assumir cargos de liderança, a gente não pode começar amanhã de segunda-feira achando que chato, vou ter que ir para o trabalho, e eu estava tão bem no fim de semana me divertindo. A gente tem que ir com vontade de fazer acontecer. Isso aqui eu acho que é uma coisa importante para se falar, que até antes da Covid, a gente separava muito a vida pessoal da vida profissional. A gente saía de casa às 8 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite, e uma coisa era trabalho durante o dia e vida pessoal durante a noite. O que a gente percebeu é que essas coisas estão misturadas e que a gente consegue conviver a vida profissional com a vida pessoal, e isso é até mais saudável. Muita gente gostou do home office, conviveu mais com os filhos, com a esposa, então essa é uma experiência nova. E para os líderes, é importante eles perceberem que o home office veio para ficar em determinadas situações. Obviamente que para o chão de fábrica não dá para fazer home office, mas para determinados cargos gerenciais, você vai conseguir fazer uma parte do tempo home office e você vai fazer uma parte do tempo, você vai ter que conviver aí em pequenas reuniões presenciais na empresa. Então, o líder que não perceber que esse movimento chegou para ficar, tendo essa mistura de home office com trabalho presencial, não vai conseguir sobreviver nesse novo momento que a gente vai viver aí no pós-pandemia, porque as pessoas acostumaram com home office, com você, por exemplo, você tem um vendedor que viajava o Brasil inteiro, fazia uma cidade por dia, fazendo um périplo para visitar clientes. Agora ele faz tudo ao longo de uma segunda-feira, tudo online, e tem tempo para fazer outras coisas, aumentar sua produtividade ou se dedicar a trabalhos pessoais, à família e até conquistar coisas maiores. Então, isso acho que é uma coisa bem importante também. Eu acho que isso aqui é importante a gente falar, que a gente tem que pensar no presente. Passado já foi, futuro é incerto, e o que a gente tem que fazer é estar no presente e agir. Essa acho que é a grande missão do líder, agir, tomar decisão. Esse slide aqui mostra um pouquinho o que a gente tem que, como líder, pensar. Não sei se vocês conseguem ver aí no meio, mas todas essas ovelhas, uma segue a outra, estão passando entre as duas cercas que estão aí no meio, pela porteira aberta. Só que a gente tem que pensar fora da caixa quando a gente quer liderar. E aí, se vocês olharem um pouquinho mais para os lados, não tem cerca. Ou seja, todo mundo podia atravessar direto, mas vai seguindo a manada. Então, para a gente ser um líder, a gente tem que pensar fora da caixinha, principalmente agora no pós-Covid. Tem alguns valores importantes nesse novo mundo que a gente está vivendo, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Primeiro, a gente tem que ser ético. E ético é uma coisa que não é porque ninguém está vendo que você não pode fazer errado. Você está vendo, você tem que fazer o certo, não fácil. Isso é muito importante quando a gente quer assumir posições de liderança para ser respeitado. Outra coisa é a disciplina. A gente tem que ser perseverante. Eu acredito numa coisa, eu vou defender com unhas e dentes, mesmo que as pessoas não acreditem ou não gostem, porque argumentos derrubam paredes, isso é importante. Lealdade. A gente tem que se dedicar profundamente ao que a gente está fazendo. Se a gente não está satisfeito, a gente tem que tentar entender o que aconteceu de errado, e se o chefe não concordou, se não deu certo, busca algo melhor. Não adianta ficar reclamando. É melhor a gente se dedicar e tentar fazer o melhor. E uma coisa que eu acho muito importante também é a humildade. O chefe, o líder, não pode ser arrogante. Ele tem que saber
que ele tem muito ainda a aprender, apesar da posição que ele assumiu, e ele pode assumir posições maiores. Então, ele tem que entender, eu não sei tudo, qualquer funcionário pode me ensinar alguma coisa, então eu tenho que prestar atenção no que eles estão falando. Outro, integridade. A gente não pode compactuar com coisas erradas. A gente tem aí o exemplo da Petrobras, que aconteceu aqui há muitos anos atrás, a Lava Jato, a Odebrecht. Então, a gente tem que ter fiel aos nossos valores. Se a gente está vendo coisas erradas, a gente tem que sair da empresa e não compactuar com isso. Credibilidade é uma coisa que o líder tem que ter junto à sua equipe. E credibilidade a gente vai construindo passo a passo ao longo dos anos. Agora, se a gente fizer alguma coisa errada, a gente perde toda a credibilidade em 5 segundos. Então, a gente tem que pensar muito sobre o que a gente vai fazer, porque às vezes as pessoas querem subir de posição, então estão numa reunião com pessoas mais importantes e querem começar a falar e só falam bobagem, aí destrói a credibilidade. Então, não sabe, não fala, não sabe, pergunta, mas vai com calma, a gente tem que ir com calma e só falar do que a gente sabe. Isso aqui é outra coisa muito importante. Às vezes você está com um subordinado e ele começa a falar um monte de coisa, se expor, botar os problemas, botar a posição dele, e você está viajando com a sua mente e não está prestando atenção. Como é que você quer aprender se você não está prestando atenção? Então, a gente tem que aprender a escutar, não ouvir, entrar e sair e não prestar atenção. É escutar e ver se isso pode ter sentido, se pode me ajudar em alguma coisa. Outra coisa que o líder tem que fazer, ele não tem que esperar que alguém lhe diga o que fazer, ele tem que fazer. E o subordinado que quer crescer na empresa para posições maiores, ele também tem que tomar iniciativa e não tem que ficar lá esperando. Hoje não me mandaram fazer nada, eu vou ficar quietinho aqui. Não, vai atrás e faz. E você pode ver o resultado surgir mais à frente. Outra coisa importante, como é que a gente lida com frustrações? A gente vai viver com frustrações a vida inteira. Um líder vai se frustrar, vai ver o mercado confuso, ele vai tentar fazer as coisas, não acontece da maneira que ele quer. Então, a gente tem, não só no trabalho, mas na vida pessoal, em tudo, a gente tem que aprender a lidar com frustrações com muita serenidade e entender que tudo é do jeito que está. A gente tenta fazer o nosso melhor, mas nem sempre isso acontece. Então, a gente tem que aprender a lidar com frustrações, porque uma coisa que não funciona com liderança é emoção. A liderança implica a gente agir com razão. Esse é um ponto muito importante também. E eu acho que uma outra coisa importante que a gente, em posições de liderança, mas na vida também, a gente tem que ter muita coerência entre o que a gente pensa, o que a gente fala e a maneira que a gente age. A gente vê muita gente falando uma coisa, mas está pensando diferente e está agindo diferente. Não, a gente tem que ser muito coerente se a gente quer galgar postos maiores e ter uma vida mais serena. Outra coisa, a gente tem que pensar antes de reagir. Normalmente a pessoa fala alguma coisa que me desagrada, aí a emoção sobe, eu vou lá, começo a brigar com ela, e aí isso não leva a nada. Então, receba a contrariedade, avalia, fica mais sereno, e aí você reage com argumentos, com mais tranquilidade, que aí você consegue resolver os problemas de maneira melhor. Outra coisa, essa tranquilidade, essa serenidade que eu estou falando, uma árvore não dá frutos antes da hora, então a gente tem que ter paciência. Tudo na vida a gente tem que ter paciência. Como também, a gestação do bebê leva 9 meses. Se eu pegar 9 mulheres, o bebê não vai nascer em 1 mês. Então a gente tem que ter paciência, entender o ritmo das coisas e saber que tudo tem seu tempo de brotar. Outra coisa importante para a liderança é buscar excelência nas nossas ações. A gente tem que dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. Isso diferencia um grande líder. Ele se mata, ele faz o melhor. Ele não vai fazer as coisas meia boca, como a gente fala por aí. Isso é importante. Outra coisa, se você quer liderar e ser feliz e fazer as coisas acontecerem, você tem que buscar algo que você gosta. Você não tem que buscar uma profissão, você não tem que buscar alguma coisa só porque vai dar mais dinheiro. Vai atrás do seu sonho e as coisas surgem naturalmente. Outra coisa, não adianta você estar na empresa e chega para os acionistas e fala, eu tentei de tudo. Não adianta tentar. Resultado, é isso que interessa. Iniciativa é bom, mas se não tiver resultado, não leva a nada. Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente está liderando. Outra coisa, tem que aprender a falar não.
Às vezes as pessoas começam bem, não, isso e aquilo, não. Se você não concorda, fala, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não vou fazer. A gente tem que aprender a falar não. É difícil falar não, a gente não quer magoar, a gente não quer contrariar ninguém, mas a gente tem que aprender a falar não. Numa posição de liderança, a gente tem que ser claro. Mas se a gente vai falar não, a gente tem que ter um argumento para falar não. Não é, não gostei, não. Não por causa desses motivos. Aí você começa a ter respeito dos seus subordinados. E é isso aqui também. Se a gente vai esperar o ótimo, a gente não vai fazer nada. A gente tem que agir. E quando a gente age, a gente sabe disso. O inimigo o ótimo é inimigo do bom. A gente tem que agir. Não dá para a gente ficar esperando, tentar bolar um plano mais perfeito e não agir. O líder tem que agir, seja da maneira que ele acha mais adequada, mas não esperando as condições perfeitas, porque elas não vão aparecer. Outra coisa importante que o líder tem que ter em mente. A gente pode errar, mas a gente não tomar uma decisão custa muito mais caro para a empresa. Então, o líder, ele tem que arriscar. Só que arriscar é o que eu falo. Tem uma diferença muito grande entre incerteza e risco. Incerteza, eu tenho uma decisão para tomar, eu acho que eu vou tomar essa decisão. Aí, a possibilidade de dar errado é muito grande. Outra coisa é risco. Risco é, eu pego as informações, avalio informações e aí eu tomo uma decisão. E quando eu tomo uma decisão, eu estou baseado em informações. Isso é importante para o líder. E se ele errar, faz parte. A gente vai errar a vida inteira. A gente tem que acertar mais do que errar. Esse é o segredo. Outra coisa é não se acomodar. A gente tem que se desafiar todo dia. A gente tem que estar tentando dar o nosso melhor, como eu falei atrás, e não pode ficar acomodado. Se a gente se acomodar, a gente não vai conseguir desenvolver a nossa carreira, a nossa vida, sair do lugar. Isso faz a diferença. Outra coisa, a gente tem que fazer um checklist. A gente tem um monte de coisa para fazer, mas se a gente não planilhar e for em ordem decrescente de prioridade, atingindo, a gente esquece. Então, a gente tem que botar tudo no papel. Isso é muito importante. Aqui. Então, como eu já falei, proatividade. Vamos tentar resolver os problemas. A gente tem que ir atrás. Crescimento. A gente tem que buscar o melhor de cada um. A gente tem que criticar construtivamente. A gente não pode, como falava um palestrante que a gente usava antigamente, você não pode ervilhar a pessoa, você não pode ir acabando com a pessoa, que ela vai se fechando e acaba não produzindo, não se desenvolvendo. Então, é importante a gente criticar construtivamente e buscar o melhor de cada um. E motivação. O líder tem que agregar as pessoas, não pode incitar discórdia e não pode falar, essa caixinha é sua, essa caixinha é do outro. Não, o líder tem que saber que a equipe trabalha em conjunto muito melhor. E como eu falei, a gente tem que se arrepender de errar, mas não de não ter tentado. A gente tem que ousar. Um líder, para se desenvolver, tem que ousar. Ele tem que tentar. Como eu falei, espírito de equipe. A gente tem que ter, o líder tem que ter em mente que sozinho ele não vai fazer nada. Ele precisa de todo mundo e todo mundo tem que agregar. Isso fica claro, tem que ficar claro para cada um. Ele tem que passar isso para cada um. Se você não agregar, você não serve para a minha equipe. Todo mundo tem que agregar. Esse é o espírito da equipe, que todo mundo tem que colaborar. Outra coisa importante. Todo mundo, às vezes o líder está numa posição e fala, pô, por que isso aconteceu comigo? A gente não tem que perguntar o que aconteceu comigo. A gente tem que aceitar o desafio e tentar aprender o que eu vou aprender com isso. Por que isso aconteceu comigo? Não interessa. Aconteceu. O que eu tiro disso? O que eu aprendo disso para a gente ter a nossa evolução? Mais uma coisa. É a vítima. A gente não pode, o líder não pode ter a posição de vítima. A vítima, coitadinho de mim, tudo acontece comigo, tudo dá errado comigo. Não. A gente está aqui para enfrentar desafio. Vamos enfrentar os desafios, vamos atrás e vamos superar. Vítima, não, o líder não pode ser uma vítima. Outra coisa, na vida a gente só tem dois caminhos. Ou a gente acerta, ou a gente aprende. A gente não vai acertar a vida inteira, mas quando eu erro, eu estou aprendendo. Isso é importante também. E a gente só aprende adquirindo experiência. Tá? Então, isso é importante. O líder sabe que todos estão juntos na empreitada, ele e os colaboradores, tá? E os clientes também. Então, a gente tem que dar atenção para todo mundo, tem que estar focado em todo mundo.
Esse aqui é um slide bem interessante. Isso aqui são os dois, até poucos anos atrás, os dois homens mais ricos do mundo. Warren Buffett à direita e o Bill Gates à esquerda. E aí eles estavam no McDonald's comendo hambúrguer, tomando milkshake, e chegou um jovem para eles e perguntou qual que é o segredo do sucesso. Aí eles pensaram e falavam, olha, o segredo do sucesso é você tomar decisões certas. O jovem pensou, ah, legal, e como é que eu tomo decisões certas? Olha, para tomar decisões certas, você tem que ter experiência. E o jovem pensando, como é que eu adquiro experiência? E aí eles responderam claramente, você só adquire experiência tomando decisões erradas. Então, a gente tem que errar para a gente adquirir experiência, para tomar posições corretas e a gente conseguir assumir uma posição de liderança. Então, a gente não tem que ter medo de errar, mas a gente só erra quem faz. Quem não faz, não erra e não adquire experiência. Tá? Aqui, eu falo rapidamente do relativismo das escolhas. Às vezes, a gente vai tomar uma decisão e a gente não sabe se é correta. Então, tudo é muito relativo. Então, essa parábola do cavalo, há muitos anos atrás, 200 anos atrás, na China, numa província, chegou um morador e comprou um cavalo. Aí chegou lá, na província, todo mundo viu o cavalo, bonito cavalo. Alguns meses depois, chegou um forasteiro, viu o cavalo bonito e ofereceu para ele o triplo do que ele tinha pago. E aí ele não quis vender, e os vizinhos, poxa, você não vai vender o triplo? Não, não vou vender. Aí todo mundo falou, você está errado. Aí virou o tempo, deu alguns meses depois, o filho dele foi andar a cavalo, caiu, quebrou a perna. Aí todo mundo, tá vendo? Você devia ter vendido o cavalo. Ele falou, pode ser que sim, pode ser que não. Deu mais 2 meses, o filho dele ia ficar 6 meses enfaixado, e aí estourou uma guerra, todos os jovens da província foram chamados, e o filho dele não foi porque estava com a perna quebrada. Aí os vizinhos falaram, fez bem em não vender o cavalo. E por aí vai. Então a gente nunca sabe qual é a decisão correta, mas a gente sabe que a gente tem que escolher uma decisão, ir atrás dela e seguir e defender ela com unhas e dentes. Falando de problemas, que o líder sempre vai enfrentar problemas, a gente tem problemas? Tem. O que a gente faz? A gente tem que se concentrar no problema, olhar de fora, e problema sempre tem várias soluções, é menor do que a gente imagina e a gente vai conseguir resolver, mas sempre de cabeça fria, sem emoção, tá? Isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu acho para um líder, é que as pessoas acham, não, eu vou chegar líder e aí eu vou ser servido por um monte de gente, vou ter avião, vou ter carro, vou ser servido. Não. A posição de liderança, seja como presidente, governador, prefeito, presidente de empresa, um pastor, é servir essa comunidade. Então, essa humildade de entender que quanto mais você sobe em uma posição, mais você tem que servir a comunidade a qual você está se dedicando, isso é fundamental para um líder. Ele tem que servir, ele não vai ser servido. Tá? Isso aqui é o simples. Se a gente não mudar, não espera um amanhã diferente. A gente tem que mudar nossas atitudes se a gente quer um amanhã diferente. E como falava Winston Churchill muitos anos atrás, sucesso é a capacidade de sofrer uma série de derrotas sem perder o entusiasmo. Então, a gente está aqui, a gente tem que tocar a vida e enfrentar as derrotas, porque a gente vai ter derrotas o resto da vida, mas se a gente não enfrentar elas com entusiasmo, a gente nunca vai ter sucesso. É isso aí, espero ter passado alguma coisa de útil. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, André, maravilhoso. Uma aula de liderança mesmo. Posso dizer que aproveitei muito aí dos seus ensinamentos. Muito obrigado. Algumas telas eu achei que era para mim, inclusive. Obrigado. Eu queria dar a palavra para o nosso querido Roberto Monasterski, que trouxe o palestrante, não é? Para que fizesse aí breves considerações. Ok. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os meus colegas aqui, em especial o meu colega de Rio Branco, Maurício Alexandre, nos conhecemos desde pequenos, o governador, grande amigo, Nahid Chicane, e a todos que estão presentes. Eu sou um pouco suspeito para falar do André Jaferian. André é meu mentor, declaradamente meu mentor, um grande amigo.
trabalhamos juntos desde 2006. Acompanhei o André na presidência do Banco Sofisa, em outras empreitadas, e ele é exatamente aquilo que ele fala, tá? Exatamente aquilo que ele fala. E eu sei que eu tenho que tomar cuidado aqui, porque conhecendo a personalidade do meu amigo, ele detesta elogios, tá? Ele é de um pragmatismo, principalmente elogios públicos, ele é de um pragmatismo que não tem tamanho, tá? Uma pessoa querida, admirada pelo que ele é, e no meio financeiro, que é o meio que nós frequentamos, é uma referência, sem sombra de dúvida, é uma referência para todos nós da comunidade financeira. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho orgulho de ser amigo, tá? É amigo da minha família, inclusive, tá? E uma pessoa que eu tenho orgulho de trabalhar em conjunto, tá? Até hoje nós fazemos coisas em conjunto, eu e André, tá? Então, André, muito obrigado por mais essa oportunidade aqui, tá? Eu sempre gosto de escutar essa tua palestra. Não é a primeira vez, é a terceira vez já que eu vejo essa palestra, e ele realmente muda a palestra e adapta para a realidade. Tá? Vou colocar para vocês uma coisa: de todas as pessoas que eu conheci na minha vida, o André, acho que é um dos mais pragmáticos que existe, além da inteligência dele, que é fora da curva completamente. Obrigado, André, e obrigado a todos. Obrigada, Roberto. Realmente, a palestra demonstrou tudo isso que você disse, não é? De um pragmatismo e as informações entram facilmente aí, né, nos nossos conceitos, nossos valores. Muito bom, muito bom. André, tem uma pergunta aqui do nosso querido companheiro Maurício Alexandre. Ele fala assim, olha, boa tarde a todos, em especial ao meu amigo de longa data, Roberto Monasterski. Prazer em revê-lo. Aí ele pergunta, cadê a pergunta? Ele pergunta sobre soft skills, né, nesse novo momento. Você quer falar um pouquinho, André? Fala rapidamente. A gente está vivendo um mundo muito incerto. Ninguém sabe como vai ser esse pós-pandemia, como eu já falei várias vezes. Está tudo mudando. Então, o que a gente sabe é o seguinte: a gente sabe que as profissões antigas muitas delas vão deixar de existir em poucos anos, como a Pricewaterhouse fala que em 2030 um terço das profissões atuais não vão existir mais. A Foundation of Young Australians fala que 60% do que os jovens estão aprendendo hoje nas faculdades, daqui a 10, 15 anos não vão mais servir para nada. Então, está tendo uma mudança muito grande. As profissões tradicionais, médico, engenheiro, advogado, administrador, são profissões antigas do século XX. Estão surgindo muitas profissões no século XXI e a gente não sabe exatamente onde isso vai dar. Mas o empreendedor hoje está surgindo com muita força e eu acho que tem muita incerteza. A gente não sabe, a gente está tateando ainda. A gente sabe o seguinte: vai ter que ser muito versátil o profissional, e o especialista é uma coisa que a tendência é você não evoluir muito com um especialista, você vai ter que ser um generalista, porque você vai ter que se adaptar a essa incerteza toda ao longo do tempo. Tá? É tudo muito vago ainda. Exatamente, eu concordo absolutamente com você. Até mudei meu LinkedIn há pouco tempo por conta dessa sua percepção. A pergunta, na verdade, achei aqui, a pergunta dizia assim: como você avalia a importância dada atualmente às soft skills sob a ótica dos líderes? Eu não sei exatamente o que quer dizer com soft skill, na verdade. Esse não é um termo muito que eu tenho muita intimidade. Se ele pudesse esclarecer, talvez um pouco. Vamos pedir para o Maurício abrir o microfone e ele explica. Cadê André, Maurício? boa tarde. Boa tarde. André, boa tarde. Parabéns pela palestra, muito enriquecedora, sem sombra de dúvidas. Existe uma tendência muito moderna hoje, né, de se falar entre hard skills e soft skills, né? Sendo os hard skills as qualidades técnicas do indivíduo, do profissional, tá? E as soft skills são aquela parte mais ligada à emoção, à condução, ao politicamente correto,
a tudo aquilo que vai impedir o líder, que vai colocar ele em xeque na hora de tomar certas decisões, né? Como você demonstrou de maneira muito assertiva, que às vezes você precisa efetivamente cortar na carne, né? Para tomar algumas decisões difíceis no dia a dia de uma corporação e que vão ter um impacto negativo sobre a equipe, né? Então, isso acaba botando uma pressão a mais na liderança. Então, era só sobre isso, por favor. Na verdade, é aquilo que eu falei. O líder, eu acho que a tecnicidade é uma coisa que a especialização, que é os conhecimentos, você tem que ter um pouco mais geral isso. E esses soft skills que você falou, essa percepção toda de entender como é que a equipe age, você motivar, tudo aquilo que eu falei na palestra, eu acho que isso é o mais importante hoje em dia. É você olhar para o lado humano e ser claro com as pessoas, né? Você não pode um funcionário achar que está indo super bem e ele não está indo. Então, você tem que ser claro e fazendo esses pontos de controle para as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas é tudo aberto. Aquela história que eu falei do chefe, de ficar dando bronca, ficar desmotivando as pessoas, isso eu acho que é uma coisa do passado, e as empresas hoje que estão surgindo, que estão crescendo, tem um negócio um pouco mais responsabilidade de cada um tem que se responsabilizar e agregar. Quem não agrega para a empresa, isso tem que ficar claro, não consegue, não vai sobreviver nesse mundo novo aí. Eu acho que é isso que você falou, esses soft skills todos aí é o que o líder tem que saber manejar, porque a parte técnica, isso ele aprende e muda muito rápido, né? Então, tem gente para fazer isso na equipe. Não sei se eu respondi, Maurício. Sim, ele disse que sim. É verdade, André. Você sabe que eu estive lendo aí algumas matérias da Universidade de Harvard, da MIT, e diziam que hoje, para que o aluno ascenda essas universidades, eles valorizam na análise do perfil e na análise geral mais os soft skills do que o conhecimento técnico, né? Então, a empatia, o nível de felicidade, enfim, tudo isso é muito valorizado, não é? Porque, enfim, não sei qual é o conceito deles, mas eles preferem alguém que esteja de bem com o mundo e faça bem ao mundo do que um nerd super técnico, não é isso? E eu achei interessante, eu achei muito interessante esse novo conceito de novos líderes, né, das grandes universidades do mundo. Eu achei muito interessante. Emocional. Muito obrigada, André. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Um prazer. E seja convidado para os nossos eventos. Sua participação foi muito assertiva e a palestra de liderança é sempre muito bem-vinda aqui, tendo em vista que o Rotary tem grandes líderes, não é? Na sua comunidade e nas suas profissões também. Obrigada. Obrigada, André. Um prazer. Obrigado a vocês. Ao nosso querido protocolo, Roberto Souza, para que apresente os visitantes e os convidados do dia. Muito obrigado, presidente Carla. Nós tivemos aqui os visitantes Roberto Monartersky, Fernando Chafik Cury, Cauê Baiza, Luiz Eduardo Filizola Durso, Maria Adriana Soares, Vale, Tiago Leite, professor De Rose, Ricardo Amirati, e aí lembrando que a causa Baiza é do Rotary Clube Alto da Moca, a quem agradecemos a presença, juntamente com o número de convidados e de rotarianos associados a autoridades que assistiram à brilhante apresentação, o número de 42 em média durante nossa apresentação. Voltamos com a presidente Carla Bianco. Obrigada, Roberto. Eu aproveito para também convidar a todos para a reunião ordinária na próxima quarta-feira, dia 8/9, onde teremos a palestra do Coronel Isaías Martins Júnior sobre o tema independência, tendo em vista o dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Não é? Convidado do nosso companheiro Roberto de Souza. E eu queria também lembrar, a gente não pode esquecer, do nosso dia 4, sábado, agora nós temos a virada sustentável. O Rotary Clube de São Paulo está participando efetivamente, conforme todas as metas do distrito,
de todos os atos da virada, capitaneado aí pelo Lívio Giosa, com a ajuda incessante da nossa querida Tânia Morim. Estamos em todos os atos da virada sustentável. Então, dia 4, agora sábado, nós faremos o passeio ciclístico às 8h30 da manhã. Quem tem uma bike aí consegue ir até a Lapa, né, que tem aquele suporte, enfim. Eu estarei lá com meus 2 filhos, 8h30 da manhã começa o passeio, então vamos chegar um pouquinho antes, não é? Chegar lá umas 8 para poder estacionar, se organizar com as bikes, enfim. Então, 8h30 é o passeio ciclístico na Praça John Lennon, tá? Está completamente organizado com a CET. Até soube agora uma notícia que haverá uma empresa que fornecerá lanches, tudo organizado pelo Rotary Club. Então, vai ser um evento muito legal e participativo aí da virada sustentável. Após o passeio ciclístico, que vai ser realmente um passeio leve, são só 3 quilômetros, tá? E dentro da ciclovia da cidade, então, e junto com a CT, enfim. É um passeio leve, todos podem participar, não tem limitação nenhuma. Depois disso, nós teremos, a partir das 10, o plantio de árvore. Não é? Então, nós teremos às 10 da manhã o plantio de árvore, que o Lívio organizou com maestria junto com a Prefeitura de São Paulo. Então, temos as autorizações da subprefeitura e da Sé, e eles virão, a Prefeitura virá para nos auxiliar nesse plantio, né? Não são só os rotarianos ali, mas também os jardineiros da Prefeitura. Então, nós teremos às 10 da manhã na Praça Esther Mesquita, que é onde fica aqui o nosso marco, né, do Rotary Clube de São Paulo, a Roda Rotária. Ela tem muita árvore ali, então muitos talvez não tenham visto, mas no final da Avenida de Higienópolis tem o nosso marco rotário. Então, ali será plantada, haverá plantio de árvore. Às 11 estaremos na Praça Rotary, onde também plantaremos algumas árvores, e às 12 plantaremos 4 mudas na nossa escola afetiva, Caetano de Campos, que nesse momento também faremos o ato da doação de bicicleta para que a escola promova ali um concurso de sustentabilidade, e o prêmio será a bicicleta. Então, teremos aí, dia 4, muitos eventos. Queria muito a participação de todos. Eu sei que é o feriado de 7 de setembro, que vocês estarão aí organizados com as suas famílias para viajar. Eu também já tinha pensado em viajar, mas quem puder atrasar um pouquinho a viagem até o meio-dia, estar com a gente, vai ser um prazer enorme. Eu pelo Rotary Club, organizei a confecção de camisetas, então quem quiser ir, por favor, deixa a nossa secretária saber, e aí poderá retirar as camisetas aqui embaixo do prédio do Rio Branco, tá bem? Então, é isso, meus queridos. Na próxima reunião, eu não estarei com vocês, assumirá a presidência nosso querido Márcio Arroio. Eu tenho um tratamento médico para fazer, mas com certeza vou ser muito bem substituída pelo companheiro Márcio, que fará a presidência com o brilhantismo que lhe é peculiar. Um beijo a todos e bom almoço. Podem abrir seus microfones. Terminada a reunião. Carla, parabéns aí pelo tutorial do My Rotary lá, funcionou super bem, conseguiu